Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira de aprendizado, sabedoria, diversão, por que não? Trazendo a vocês os nossos respondendo aos scribes, dúvidas que foram perpetuadas ao longo dos vídeos. Oxe, se explorou, causando entender, me explique, me elucide e me traga o que é este tipo de coisa que eu não conheço. Enquanto isso, eu estou aqui bufando. Hoje está quente. Padedel. Estou aqui com meus ventiladorzinhos tudo ligado, então se fizer barulho eu sinto muito, porque eu preciso desses bufadores aqui. Temos janelas anti-ruídos, temos lâmpadas, tem lâmpada, tem um monte de lâmpada por aqui. E, obviamente, aqui transpirando com esse calor. Mas vamos lá, vamos responder as dúvidas dos inscritos. Natasha Moura me perguntou o seguinte: olá, Rodrigues. Primeiro quero parabenizá-lo pelo crescimento do canal, que acompanham desde os 2.000 inscritos. Rapaz! E claro, agradecer pela riqueza intelectual dos conteúdos. Faltam vídeos no YouTube com essa pegada. Vamos lá! Poderia falar um pouco sobre quem são os espíritos que os umbandistas denominam como encantados? É curioso. A Umbanda, muito umbandista fica se remoendo quando eu falo da Umbanda. Eu trabalhei 10 anos como médium de corporação na Umbanda, em diversos centros espíritas, e acho muito interessante. Eu tive muitas experiências legais em diversas casas, e que traziam sua própria forma de trabalho. Não existe um padrão de trabalho dentro da Umbanda, cada um trabalha da maneira que acha melhor. Eu lembro que eu fui num centro espírita chamado Estrela Azul, que ficava em São Caetano do Sul, que o dono da casa deixava os médiuns trabalharem livremente, ou seja, simplesmente na hora do passe você poderia estar falando com 2, 3 entidades, ou seja, o cara incorporava o baiano, de repente ele estava com o Exu, ele estava com o cigano, ele tinha liberdade de poder arbitrar com diversos espíritos que ele pudesse conversar. Em muitas casas tem essa liberdade, algumas obviamente abrem diretamente a gira para Oxóssi, e aí depois dão liberdade para que o próprio cavalo, ou seja, a pessoa que recebe as entidades, tenha total liberdade de poder ir e vir. Acredita-se que dentro da Umbanda, que é puramente brasileira, existem arquétipos. Esses arquétipos são as ditas 7 linhas, e o Rubens Saraceni, ele abre para 14 linhas, uma vez que ele trata essas 7 linhas com princípios de polaridade, positivo e negativo. Mas o Rubens é um caso à parte. Então, dentro da Umbanda, nós temos as 7 linhas regidas por um orixá. Então, nós temos, obviamente, Oxóssi, que seria o caboclo, e dentro desta linha de energia verde do caboclo, espíritos estariam utilizando desse arquétipo para poder atuar e dar passe ou consultas. Muitos não são índios, tá? Muitos não são índios, são simplesmente espíritos de pessoas que faleceram e que querem atuar na Umbanda por meio dessas 7 linhas. Leia-se Exu ou Exu, a mesma coisa. Então parte-se de um princípio interessante destes arquétipos criados. Quando a gente fala sobre os encantados eles seriam aqueles que nunca foram humanos, nunca reencarnaram ou encarnaram. São consciências puramente divinas de seres que estariam agindo como elementos da natureza, é como se fossem consciências de rios, consciência das matas, consciências das montanhas. São seres que nunca passaram por um processo de encarnação. É como se fosse uma representação divina dos elementos do planeta. Puramente isso. Mas, de novo, são arquétipos, eles não existem realmente como entidades, e sim princípios de energia. Então, é aquela coisa, né? Se você precisa novamente resgatar as suas energias, vá até um rio e se banhe, né? Então, eles partem do princípio de que a energia daquele lugar faria com que você se reconectaria aos elementos da terra, da água, do fogo, do ar. Você poderia estar em conexão com esses seres ditos encantados, ok? Novamente, são simplesmente arquétipos.
nunca se viu e nunca se verá, porque não existe a representação dessas consciências da maneira como você quer que sejam, ou seja, como se fossem espíritos. Eles são simplesmente energias do planeta agindo por meio dos seus elementos. O que pensa sobre casas que têm como guia-chefe um Exu? Nada. Muitos tradicionalistas dizem que Umbanda é comandada apenas por preto velho e caboclo. Não. Mas o terreiro onde eu frequento está à frente um Exu. Sim. Pode ser Exu Marabô, pode ser um Exu Tranca-Ruas, pode ser Exu Caveira. Bom, não vi problema nisso, mas tenho curiosidade sobre se parecer de quem já foi um bandista por muitos anos. Não faz diferença. Por exemplo, Guarani. Se você vai na casa Guarani, tomar passe, o Guarani tem o caboclo Guarani que fica ali numa queda d'água dentro da casa e eles ficam cantando. O Guarani, ele teve uma época que tinha essas giras mais abertas, hoje eu não sei, mas impera-se mais caboclo no Guarani. Outros templos, outros lugares, eles dão a liberdade para você puxar a linha que você quiser e a linha que você se sentir mais confortável para trabalhar. Nos terreiros que eu fui, existiam dias. Então, por exemplo, segunda-feira é o dia da psicografia, terça-feira é o dia só de caboclo, quarta-feira é gira livre, onde eles trabalham todas as figuras. Na quinta-feira é só gira de cura, gira médica, com o Sr. Bezerra de Menezes. Sexta-feira era dia de festa, geralmente festa de cigano ou de Exu. Sábado e domingo eles deixavam livre para eventos ou aulas que eles davam para as pessoas. Novamente, não existe um padrão. Eles tentam manter a ideia de que as casas são regidas diretamente por Oxóssi em sua maioria, mas não existe um problema de uma casa ser regida por Exu. Vai muito do guia referente ao Babalorixá. Se o Babalorixá tiver mais firmezas em Exu e ele for o dono do terreiro, não tem problema ele firmar primeiro Exu, desde que ele também consolide Oxóssi e outros que seriam da direita, enquanto eles também têm firmezas na esquerda. A gente tem que trabalhar um equilíbrio entre todas as energias, as polaridades positivas e negativas e a questão do neutro também. Então você pode ter a firmeza em Exu, desde que mantido também à direita com o caboclo, com a Iemanjá, com o baiano, com o boiadeiro, com outras entidades. Mas não existe uma regra nesse sentido. Os guias da casa têm insistido para eu entrar para a corrente, mas gostaria de focar agora nos meus estudos. De qualquer forma, minha mente cética ainda não me acertou muito bem com a ideia de ser médium, porque não vivi experiências que não pudessem ser explicadas por outras vias além da espiritual. Enfim, existe algum problema ou cobrança com a galera diz por aí em não desenvolver? Não existe essa questão de desenvolver. Ninguém é obrigado a nada dentro do critério espiritual. Ou seja, você tem a total liberdade de poder fazer aquilo que você quiser. Só toma cuidado porque falsas promessas dentro da espiritualidade são vistas como algo muito negativo. Então tem pessoas que, por exemplo, que falam, eu quero desenvolver, eu quero ser, eu quero aprender e tudo mais. Chega no centro espírita, começa o desenvolvimento e de repente dá para trás, fica com medo e tudo mais. Então tem que tomar cuidado com as falsas promessas, tá? A relação de troca. Troco meu tempo, meu aprendizado e faço minhas doações financeiras para casa e a casa me dá os ensinamentos. Uma hora eu vou e sumo da casa, não dou resposta, simplesmente não quero mais, vou embora. Esse tipo de coisa não é bem visto dentro da Umbanda. É visto como uma traição, é visto como uma ação negativa junto à casa, junto aos guias e junto aos seres que ali estão. Eu falo por experiência, porque eu já vi muita gente se dando mal, virando as costas para a Umbanda, ok? Tem jeitos e jeitos. Mas dentro da espiritualidade ninguém é obrigado a nada. Nada, nada. Você simplesmente segue aquilo que você realmente acredita. Se você não acredita na Umbanda e você pelo menos gosta de ir na gira, mas não acredita piamente naquilo, não tem problema. Vá, divirta-se, entenda aquilo como uma alegoria, entenda aquilo como uma representação dos orixás, entenda aquilo como um fator onde as pessoas estão recebendo sua ajuda, independente de qual for a maneira ou o meio. Para pessoas mais céticas e mais racionais, eu acho que as ordens esotéricas elas são mais
interessantes para que as pessoas possam seguir um caminho. Porque ali você vai trabalhar com fundamentos, com conhecimentos, com fatores empíricos. Então, na Ordem Rosa Cruz, você vai estudar muito egiptologia, você vai entender muito o processo dos egípcios, como eles realmente tinham o conceito dos deuses, como eles trabalhavam esses conceitos. Você vai entender muita coisa que foi criada na Europa e no Oriente para trabalhar essa questão da consciência, do eu, da psique humana. Tem coisas muito interessantes na Ordem Rosa Cruz e eu recomendo que as pessoas vão e descubram. Novamente, ela é mais pé no chão. E, claramente, as pessoas vão tirando o pé do chão à medida que elas vão começando a entrar em lugares, em situações que podem ser questionáveis. Mas vai de cada um, ok? De novo, a Umbanda, ela é uma coisa muito bonita de se ver. Mas pessoas mais céticas, mais que trazem o questionamento, vão se sentir desconfortáveis. Porque existem muitas respostas que as pessoas nunca vão ter. Por mais que alguns fenômenos aconteçam lá que são bem interessantes, muitas das perguntas não terão respostas nem pelos donos da casa, tá? Então, para as pessoas mais racionais, eu acho que as ordens esotéricas são bem mais interessantes. Fernando Alexandre Fernando. Olá, sua Creus. Talvez eu tenha falado sobre esse assunto em algum de seus vídeos, mas infelizmente não tive tempo de ver todos ainda. A minha dúvida é sobre despachos de Umbanda, hein, Mizifi? E seus malefícios que acarreta na pessoa que faz o despacho. Exemplo, se eu direciono um despacho para uma pessoa, quais as consequências que isso pode trazer à minha vida? Muitas. Já ouvi dizer que as consequências voltam para você, mas já vi pessoas do YouTube falando que nada acontece. Mentira, acontece sim. Sei que não é ético a fazer, então não faria. A pergunta é apenas para esclarecer uma dúvida, né? Então você vai lá naquela despachante, você chega lá e fala, rapaz, eu quero fazer um trabalho aqui. O cara vai falar, mas não, cara, aqui é despachante de automóvel. Não, cara, tá escrito despachante. Eu vim aqui para fazer a entrega. Você vai fazer para mim ou não? Ia ser animal, você imagina? O cara monta lá despachante. Aí você chega lá, tá todo mundo de branco, charuto na mão, fala, e aí, Mizifi, o que eu posso fazer você? Você fala, não, mas aqui não é para automóvel. Não, Mizifi, aqui é para as entregas nas encruzas. Ah, cara, ia ser demais. Despacho profissional é conosco. Venha trazer sua amarafa, nós concretiza aquilo que você quer. Puta, empresa de despacho, ia ser legal pra caramba. Mas assim, vamos entender. O despacho é uma oferenda que as pessoas fazem, tá bom? Tio Spook, já rolou despacho para você? O centro que eu ia pediu para fazer algumas oferendas. Chá em cruza para colocar rosas brancas para não sei quem. Tinha uns negócios assim, e era engraçado, era uma aventura. A gente fazia os despachos muito engraçados e corria, né, com medo das pessoas. Tô falando isso, rolou há 25 anos atrás, por aí. 25 anos atrás, 20 anos atrás, por aí. Pior que é verdade, há uns 20 anos atrás, com certeza. Tá? Então, vamos entender. A questão da oferenda, as pessoas faziam nas encruzilhadas macho e fêmea. Então você vai lá e faz. Tem gente que faz para Exu, tem gente que faz para Caboclo, tem gente que faz para Oxóssi, tem gente que faz para Pombagira. E o intuito é agradar a um ser, tá? Então tem gente que faz no final de ano, faz aquelas embarcações gigantescas para Iemanjá e entrega para Iemanjá e, né, judia um pouco da praia. Porque Iemanjá é bulímica, tudo que você joga para ela devolve. Piadinha de Umbanda. Então a ideia de fazer o despacho é agradar uma consciência, agradar uma energia, agradar um orixá. Mas tem pessoas que, obviamente, vão ali para pedir. Então eu quero um trabalho de amarração amorosa. E aí vai lá e o cara fala para você que você tem que fazer uma entrega, tem que fazer um despacho e tudo mais. Esse tipo de energia não é muito bem-vinda e não é uma energia muito legal. É uma energia onde muitos... Eu não posso falar que são aproveitadores, mas que são pessoas que utilizam-se da boa vontade de uma crença para perfazer seus trabalhos com relação à amarração amorosa, traga o seu amor de volta em 24 horas. Isso você pode ter certeza que chama sequestro, né? O cara vai lá e sequestra a sua esposa.
né? Ele traz de volta em 24 horas, só pode ser sequestro, tá? Então, assim, eles aproveitam esta carência do ser humano e a falsa e a fragilidade da crença para poder performar esse tipo de coisa. E aí rola os despachos. Aí o cara vai lá e fala, eu quero um despacho para matar o meu chefe. Aí o cara vai lá na encruza e projeta uma forma pensamento para que o chefe morra. Quando você projeta uma forma pensamento desse tipo, é um efeito bumerangue. Você cria uma forma pensamento que vai em direção e volta para você. Ou seja, é o puro efeito da maldade, tá? Aquela história, vai pegar, não vai pegar, vai pegar ou não vai pegar. Isso nunca vai se saber. Mas quando você gera um efeito de maldade, isso volta-se para você, com certeza. Tem ditados que voltam 3 vezes, tem ditados que voltam 100 vezes, tem ditados que voltam 1000 vezes, mas volta. Então, suas intenções já são as mais podres possíveis para com uma outra pessoa. Então, se você tem problema com relação ao seu chefe, se demite e vai procurar outro emprego, cara. É simples assim. Tem pessoas que se adaptam a esse tipo de coisa, tem pessoas que não. Eu lembro que quando eu fui fazer uma entrevista numa empresa, eu passei na entrevista, o cara olhou pra minha cara e falou, você sabe que aqui as pessoas falam mal, elas maltratam, elas gritam, elas esperneiam, elas jogam sapato no outro, e joga mesmo. Tá? Tem um caso famoso de um investidor coreano que atacou um sapato na cabeça de um cara que estava investindo as ações do cara lá, estava aplicando o dinheiro dele. Então, eu falei, não quero. Não quero, se são sobre essas condições, eu não quero. Ele falou, o salário é 10 mil reais. Eu falei, não quero. Não vou trabalhar num lugar que eu vou projetar e gerar tantas formas de pensamento de ódio que eu sei que vão voltar contra mim. Porque eu vou me maltratar, eu vou me castigar, eu vou me punir, eu vou sofrer por pressão alta, por dores de cabeça, né? Estresse. Não, prefiro não aceitar. E eu peguei um emprego que eu ganhava muito menos, mas que pelo menos eu tinha um dia muito tranquilo e feliz e que eu me divertia bastante. Então, assim, não adianta vocês quererem fazer maldade uns para os outros, projetando coisas, fazendo amarração amorosa, trabalho, essas coisas, porque não vai funcionar e isso só vai se voltar contra você. E você vai sustentar uma indústria de pessoas que só fazem isso por dinheiro, que não tem fundamento nenhum, que não tem conhecimento nenhum sobre, que só vendem a maldade. É a indústria da maldade paralela à indústria da Umbanda, da Quimbanda e do Candomblé, tá? Então não façam esse tipo de coisa porque volta para vocês. E se não voltar nessa vida, vocês vão estar condenando a sua existência na próxima. E claramente, quem comercializa esse tipo de coisa, na próxima vida vocês podem ter certeza que vai voltar como um belo animal. Tá? Sério, belo animal. Davi Moreira, tio Esporóquios, é possível existir ou existe um upside down, estilo Stranger Things, um mundo invertido? Pode ser uma pergunta boba, mas queria saber. Parabéns pelo seu trabalho, você é topios. Imagina, a gente poderia viver no universo do bizarro. Puto, o super-homem bizarro. Lembra que ele tinha um S ao contrário? Que ele era todo quadrado, que o planeta dele era todo zoado, todo destruído. O super-homem bizarro. Eu não sei, não conheço essa ideia de universos paralelos, portais e tudo mais. Eu acho muito delírio do ser humano. Nós temos problemas muito reais na vida, mas o ser humano sempre gosta de viajar na maionese, né? É aquela coisa, as pessoas morrendo de fome no planeta e os caras discutindo as questões da vacina, as pessoas morrendo na rua e o cara discutindo o que tem no lado escuro da lua, ou se a Terra é plana. Eu acho que a gente tem muito mais que fazer pelo planeta, pelas pessoas, do que ficar discutindo idiotices. Então, assim, eu não conheço outros universos que não sejam o nosso, tá? Nosso universo, nossa realidade, nosso mundo real, ou seja, o mundo da matéria, no qual nós somos acompanhados pelos espíritos e, obviamente, a psicologia atrelada a esses fatores dos espíritos e o porquê de suas naturezas, tá? Tirando isso, eu nunca vi Nárnia, nunca vi Senhor dos Anéis, realmente, né? Porque muita gente já viu Nárnia e descreve que é real. Eu nunca vi nave espacial, eu nunca vi, por exemplo, cidade suspensa a 500 km daqui, bondinhos que levam os mortos,
sabe? Quer dizer, eu nunca vi nada disso, mas as pessoas dizem que existe dentro de uma doutrina. Eu nunca vi, então não tem como acreditar. Eu já vi obsessores? Já. Eu já fui na casa das pessoas e vi realmente esses seres? Já. Eu já tratei pessoas e elas melhoraram quando retiradas desses seres? Já. Dentro do budismo tibetano, existem provas que realmente, por grandes mestres tibetanos, que quando a gente faz esses processos, procedimentos de retirada desses seres, muitas pessoas são, eles falam, né? Então está nos livros, curadas de suas enfermidades. Sim. Então, existem vários escritores que trazem esses conceitos, vários monges, vários lamas, vários tulkus, que realmente aplicam essas técnicas da retirada desses seres e exercícios reais dentro do critério do Buda da medicina e de outras consciências que melhoram as pessoas. Então, tendo em vista que a gente está lidando com uma religião, o budismo tibetano, de 2.000, 3.000 anos atrás, e que é comprovado já que realmente funciona, então eu me atrelei a algo que realmente existe e é real, tá? O resto, eu nunca vi cidade suspensa. Se eu tivesse visto uma cidade suspensa, eu teria ficado no espiritismo. Se eu tivesse visto bondinhos que levam os mortos, eu teria ficado no espiritismo. Se eu tivesse visto hospitais suspensos, gônadas e tudo mais, eu teria ficado no espiritismo. Como eu nunca vi nada disso e tudo parte só de um princípio de achismo, eu preferi levantar e ir embora. Bora aqui continuar. Ana Cibele. Cibele ou Cilebe? Ana Cilebe, Ana Cibele. Olá, menino. Meu nome é Ana Cilebe Cibele. Eu consigo sentir as energias diariamente em casa ou outros lugares. Comecei a ver seus vídeos e como me interesso sobre esses assuntos, acabou surgindo uma dúvida. Queria saber como você estudou, por onde. Porque eu queria desenvolver a clarividência, porque sinto que isso não ajudaria só a mim, mas também as pessoas ao meu redor. Principalmente onde eu sinto essas energias pesadas, é que às vezes me deixa até mal emocionalmente. Talvez seja um pedido e dúvida muito grande, mas veja essa oportunidade como algo que irá vir ser muito bom para mim. Ana Celebe Cibele, eu sempre falei nos vídeos, eu tenho aqui uns 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, onde eu trato sobre esse assunto. Como eu fiz toda a minha formação. Muito bem. Para quem não sabe, eu tenho uma formação, eu sou formado em administração de empresas, eu fiz a faculdade, o Instituto Mauá de Tecnologia, foi maravilhoso, uma faculdade legal pra caramba, não é fácil, é uma faculdade que tem cobranças demais, e não é de boleto que você tem que pagar, mas sim de estudo, então você tem que estudar, se você não estudar, você não vai passar. Eu lembro que 2/3 da faculdade foi jubilado, então assim, o negócio foi pesado, né? Entre as 120 pessoas se forma 30, 20, 10 pessoas se formaram. Depois disso eu fui fazer outros cursos, fiz muitos cursos à parte ligado à Bolsa de Valores, que foi meu primeiro emprego, fui direto trabalhar no mercado financeiro. Fiz toda uma formação para analista de investimentos, na época era Abamec, depois virou Apimec. Era Abamec, depois virou Apimec. Então eu fiz todos os cursos relacionados a isso, depois eu fui fazer desenvolvimento de jogos, eu fiz eram duas, não eram faculdades, mas uma delas eu acho que poderia até ser colocada como faculdade. Mas eu fiz Alpha Channel e a Saga para desenvolvimento de jogos e foi sensacional, gostei bastante. Aí depois disso eu fui fazer MBA, eu fiz na FIPECAF, eu fiz MBA em Finanças e Comunicação ligadas à área de relações com investidores. Eu já trabalhava em empresas, naquela época, dentro da área de relações com investidores. Foram 17 anos no mercado financeiro. Em paralelo, todo o dinheiro que eu ganhava no mercado financeiro, eu investi em cursos. E esses cursos eram cursos de espiritualidade. Então eu comecei a questionar muita coisa relacionada a Deus, o porquê que existe Deus, quem é Deus, onde está Deus e tudo mais. E eu procurei me aprofundar dentro desses estudos. Então eu procurei em muitos lugares que pudessem me instruir e me ensinar. Eu lembro que na época que eu entrei na faculdade, eu entrei na Ordem Rosa Cruz. Então eu fui, em 1999, eu entrei na Ordem Rosa Cruz, e era 99, 98. Eu entrei na Ordem Rosa Cruz e foi um período muito legal da minha vida. Então eu comecei a seguir as ordens esotéricas,
A Ordem Rosa Cruz, o Martinismo e a Sociedade das Ciências Antigas. São três ordens esotéricas que eu recomendo muito e tem como desenvolver muitas habilidades legais dentro, principalmente da Sociedade das Ciências Antigas, o que é ótimo para quem é cristão, pois não vai ter seus dogmas fragilizados quando questionado, porque lá eles tratam muito esse assunto de Cristo, eles trabalham muito a ideia das meditações crísticas, então vocês vão estar mais assistidos dentro daquilo que vocês acreditam. Quando eu fui estudei judaísmo, cabala, também foi muito legal, mas, de novo, são estudos muito complexos de cabala, não são fáceis, principalmente quando envolve as meditações cabalísticas. Eu fui fazer as práticas integrativas complementares vistas hoje pela portaria 971, acho que é 971 do Ministério da Saúde. Então, na época, eu comecei a fazer todos os cursos de... era um reiki, massoterapia, tuiná, eu fiz tai chi, fiz artes marciais, fiz um monte de coisa. Então, desde 2004, eu ingressei nesse conceito das terapias alternativas e fiquei ao longo de 15 anos tendo aula, 15 anos. Acho que o meu último certificado é de 2012, 2013, dentro dessas práticas, tá? E aí depois eu fiz outros cursos também relacionados a isso. Hoje eu estou fazendo uma graduação e pós-graduação também nessas práticas integrativas reconhecidos pelo MEC. Então, assim, se você quer desenvolver isso, você vai ter que estudar. E muitos anos. Eu estou há 30 anos nesse mercado, trabalhando com esses conceitos, estudando e aprendendo. Outra, o budismo e o hinduísmo são as duas religiões únicas que você consegue desenvolver a clarividência. Novamente, eu vou repetir. São as duas únicas religiões que você consegue desenvolver a clarividência. Mais nenhuma. Por quê? Porque eles trabalham diretamente o assunto clarividência, clairvoyance. Eles realmente trabalham dedicados a isso, tá? Não é algo indiretamente você desenvolve. Não, lá eles têm recursos para isso, eles têm conhecimento para isso. Só que você é uma questão de meritocracia. Você não vai bater no centro espírita, você não vai bater no templo budista e falar: oi, eu vim aqui ser clarividente. Não seja assim. Eles não vão te aceitar, tá? Não vão. Você realmente tem que ir ali e falar: eu quero aprender sobre o budismo tibetano. E aí, com o tempo, vai abrir as possibilidades para você entrar dentro desses conceitos. E aí sim você vai entender: olha, eu fiz toda uma escolaridade aqui dentro para poder fazer essas práticas, ok? Existem os critérios mais básicos para se entender o budismo. Você não vai direto na clarividência, entendeu? De novo, é todo um processo de escolaridade que todos temos que aprender. Então, dentro do meu meio, não existe espiritualidade nem sem miojo. O que existe é uma espiritualidade real, onde as pessoas vão aprender. Vai ter que sentar a bunda na cadeira, vai ter que ler muito livro, vai ter que fazer muita prática, vai ter que fazer muita prostração, vai ter que ter muita meritocracia para poder atingir esses objetivos. E foi o que eu fiz ao longo de muito tempo, além de muito dinheiro investido, tá? Os cursos custam caro, as técnicas custam caras, o budismo não é barato, tem que comprar, os retiros custam caro, mas valem a pena, tá? Por quê? Porque você está contratando um personal lama para te ensinar, ou seja, ele está lá à sua disposição e o tempo custa, né? Então, quanto custa ali 1 hora conversando com o lama? Você vai pagar por esse tempo. Então, espiritualidade custa nada na vida de graça. As pessoas que aprenderam espiritualidade mesmo, aprenderam com professores reais, eles têm valor, têm méritos e você vai ter que pagar por esses méritos. Eu lembro, tem um texto muito legal que fala a vida sobre os grandes mestres do budismo, né? Naropa, Tilopa, Nagarjuna, os caras que eram grandes professores espirituais daquela época. E quando eles estavam numa cidade na Índia, ingleses, americanos, pessoas corriam para poder ter aula com eles ou poder se elucidar por meio das práticas que eles traziam. E aí eles levavam ouro, joias, levavam dinheiro, levavam animais, levavam trigo, levavam comida, levavam um monte de coisa para trocar e dar em troca deste conhecimento. Então era absurdo, porque eles corriam atrás desses ensinamentos, porque são ensinamentos raríssimos e que custam carésimos. Eu tive um grande professor real de espiritualidade
que uma vez ele se irritou com o nível dos alunos e quando ele entrou na sala de aula, tinham, sei lá, 10, 15 pessoas sentadas no chão. Ele olhou e falou, quem está pronto para os meus ensinamentos? Metade da sala levantou a mão, metade ficou com a mão abaixada. Ele falou, quem levantou a mão, pega o dinheiro de volta e cai fora. Tá? Então, assim, as pessoas têm que entender que esses ensinamentos raros, esses ensinamentos que falam sobre espiritualidade, os ensinamentos que trazem realmente valor, custam caro, e você tem que ter meritocracia para receber essas informações, tá? Eu sou um cara que eu fuço bastante sobre as técnicas do budismo, eu toda hora estou achando coisas legais, toda hora estou falando com lamas, toda hora estou mandando e-mail, toda hora eu falo com o pessoal do Nepal, eu tenho pessoas lá no Nepal que eu falo, que realmente eu consigo conversar, e aí eu falo sobre, olha, eu queria uma técnica tal, eu estou procurando isso, o que, que você indica e tal. Tinha um cara na Califórnia, que é um cara renomadíssimo dentro do budismo, e eu comecei a conversar com o cara, falei, olha, eu queria desenvolver tal técnica que é muito raro aqui no Brasil, e conversei com ele, e ele, tipo, recebeu meu e-mail, depois de uma semana ele me respondeu, falou, ok, eu tenho tal e tal técnica aqui que é pra você. E o cara era um lama ferrado, o cara não é um Zé Ninguém, o cara respondeu meu e-mail. A gente tá falando de um cara que é uma autoridade dentro do budismo. E o cara respondeu meu e-mail, eu fiquei catatônico olhando pra Dani, a Dani olhou pra minha cara e eu falei, porra, o cara respondeu meu e-mail. Não era nenhuma questão de, olha, ele te deu a técnica. Ele falou, não, cara, ele respondeu meu e-mail, ele parou pra falar comigo. E aí, obviamente, eu fiz todo um disclosure explicando quem eu era. Aí eu fui lá, conversei com ele e tal. Depois de um mês, ele falou, está liberado tais técnicas para você. Tal. Passou um ano, e eu fui lá. Um ano. Não estamos falando de 15 minutos. Eu levei um ano, peguei, entrei no site, fiz uma doação para eles, que foi uma doação elevada, peguei a técnica e está aqui guardada comigo. Tá? Então, assim, a gente tem que ter meritocracia em todos os aspectos para poder ter acesso a essas informações. Tem técnica que se eu chegar para o cara e falar, quero aprender isso, ele vai falar, você não tem méritos para isso. Por quê? Porque você não tem respaldo de um lama para poder fazer essa técnica. Entende? Tem lamas que falam, você pode fazer, Rodrigo. Tem lamas que falam, ainda não. Então a gente tem que entender sobre essa espiritualidade e saber que a espiritualidade tem limite. E esses limites a gente precisa respeitar. Estou tomando água que está muito quente o quarto. Estou gravando, são quase 6 horas da tarde. CRS, parece companhia de viagem de turismo, né? CRS Turismo. Olá, tios Proquels, como vai? Meu nome é Carlos Augusto. Tá faltando alguma coisa no seu CRS aí, hein? Devia ser CARS, Carlos Augusto. Tenho 18 anos e minha dúvida é a seguinte, gigante a sua dúvida. Como posso fazer a minha total entrega de fé? Vejo o Senhor constantemente falando da oração nesse miojo, e que existem orações que demandam horas. O problema é que, o que falar? Como posso entregar minha fé todos os dias à minha divindade? A minha divindade é ótimo. Se você pensar, você é uma divindade. Então você está se entregando à sua oração. Porque o ser humano se você pegar a roda da vida dos budistas, você vai entender que você é um fenômeno privilegiado. O ser humano é uma figura privilegiada, ele é uma divindade, tá? Nós estamos entre os reinos dos deuses, semideuses e humanos, são reinos favorecidos. Todavia, né, o reino dos semideuses é o reino da inveja, os deuses eles são o reino da arrogância e da vaidade, e o ser humano é o reino do apego. Isso dentro da psicologia budista. Mas vamos lá, quando você fala entrega da fé, você tem que ser específico sobre que religião você está trabalhando. Se você é cristão, católico, evangélico e todas as ramificações de Cristo, né? É porque toda hora surge uma nova igreja de Cristo, você tem que entender como você faz esse processo de filocalia, que é um processo de entrega da sua fé. Eu recomendo que vocês busquem muito este termo, a pequena filocalia, que é um processo muito interessante da entrega da sua jornada da fé. Nós colocamos
Eu acredito que nós colocamos no canal informações sobre isso. Como você deve orar, como você deve realmente realizar os meios hábeis para poder atingir vamos dizer assim, o fortalecimento da sua fé. Porque fé, deveras, grande maioria tem. Né? A fé que amanhã vai ser um dia bom, a fé que amanhã eu vou conseguir um emprego, a fé que realmente eu vou conseguir aquilo que eu quero. Todo mundo tem um pouquinho de fé e esperança na vida. A questão é como você fortalece a sua fé para que ela não seja abalada. Conhecimento, sabedoria e inteligência são princípios básicos e pilares para você poder atingir a sua fé com mais força. Então, assim, vamos lá. Existe o conhecimento, né? Eles chamam de wisdom, então a sabedoria, e a meritocracia. A meritocracia é o exercício da sua fé. Então, é você resguardar um período do seu dia, geralmente ser metódico nos seus horários, escolher um horário certo para poder fazer a entrega que você quer fazer. Então, você tem que falar, hoje eu vou ficar 3 horas fazendo a acumulação das orações. Sim. Tem o budismo, obviamente, os caras levantam 7 horas da manhã, isso quando não tem uma equipe que fica fazendo orações às 4, começa às 4, depende da prática. Tem práticas que começam às 4 horas da manhã, tá? Então, se você começa às 7 horas da manhã, tem gente que fica o dia inteiro fazendo, sabe? Que para o almoço 2 horas, depois volta e fica até às 10 horas da noite fazendo acumulações de mantras. Tá? Eu já fiz 100 mil acumulações de mantras, que é a meritocracia dentro de certas práticas budistas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu rosário e você vai fazer acumulações dentro do Pai Nosso, Ave Maria, que são as 2 principais orações dentro da crença católica, e alguns trabalham com o credo, com outras orações ali que são ligadas. Então, se prepara, amigão, vai ter que sentar e vai ter que ficar fazendo o Pai Nosso. É o princípio da maior e melhor entrega da sua fé, dentro do princípio de meritocracia. Dentro do princípio do conhecimento, aí eu recomendo que você compre livros e leia. Não leia a Bíblia por ler. Você precisa ter, sim, um princípio de exegese dos livros. Então você vai ter que comprar livros específicos sobre passagens bíblicas e entender o que aconteceu realmente na história. Aí você vai entrar em 2 teologias, a teologia liberal e a teologia fundamentalista. A fundamentalista é a teologia do pastoril ou pastoral. É o que você vê os pastores gritando, batendo na Bíblia e falando que a Bíblia é mediante o estudo da Bíblia. O que é justificar Nárnia por meio do Senhor dos Anéis, ok? Ou seja, não vai a lugar nenhum. O que você tem que fazer é buscar a história para elucidar a Bíblia. Então eu recomendo que você leia livros de teologia liberal, onde você vai ter escritores que vão te explicar realmente as passagens e vão te dar realmente uma visão do que aconteceu naquela época mediante a história. E é isso que você tem que entender, a relação de Cristo contra os imperadores, contra os romanos, a ideia de um povo que foi escravizado, a ideia da relação de Cristo com os judeus e com os pagãos da época, como se deu a formação da igreja por Paulo e como se deu toda a constituição e a deturpação dos ensinamentos de Cristo perante a igreja. E aí sim você vai entender por meio do conhecimento, da inteligência e sabedoria o que aconteceu naquela época e você vai ter uma visão de Jesus mais pura, mais verdadeira, mais honesta para você poder fazer a sua meritocracia, a entrega real mediante a acumulação dos seus Pai Nossos e Ave Marias. Essa é a ideia. E aí você vai reservar 3 horas, 4 horas da sua vida, sentar e fazer, tá? Eu fazia no ônibus, por exemplo, a acumulação de mantras. Então, quando eu ia para o trabalho, 1 hora, 1h30 no ônibus indo e 1 hora e 1h30 voltando. Então, eu fazia entre 2 a 3 horas já no ônibus. Quando eu chegava em casa, eu ficava mais 1 hora fazendo. Tinha que fazer. O budismo é legal porque existem cerimônias que você pode iniciar ao longo do dia e você pode fazer pausas e ir voltando. Ele permite, uma vez que você não é monástico. Nós temos aqui o dia a dia e aí você pode fazer pausas e tem cerimônias específicas para que você possa voltar e continuar as suas acumulações, tá? O budismo trabalha muito essa questão das cerimônias e por isso que eu gosto do budismo. Ele tem formalidades que devem ser seguidas, tá? Então, esse é um princípio, cara, estudar e fazer as suas acumulações.
Minhas orações são baseadas com o que o Senhor já nos ensinou, tudo sobre o vídeo da oração, mas pedir água e comida a todos os seres vivos e abro meu coração conversando com Deus. O budismo trabalha com essa questão de ofertas, entende? Nós ofertamos realmente ao universo alimentos e aromas ou água para beber, água para banhar, tá? Para que todos os seres tenham em abundância tudo aquilo que eles merecem e que precisam para existir. Eu realmente aprendi a falar o Pai Nosso em aramaico e, sinceramente, eu fiquei muito feliz. O problema é que aparenta que eu dedico muito pouco tempo à minha divindade, cerca de 5 a 10 minutos. Porra, 5 a 10 minutos é só a respiração que eu faço para iniciar o processo de abertura do altar. É a formação da bodhicitta, é a formação do estado de concentração, que a gente chama de esperto, né? De você entrar em contato com o processo em si. Tem vezes que eu rezo mais vezes por dia porque eu gosto muito de orar. Que bom. Desde já agradeço por me ajudar esse assunto tão delicado para mim. De novo, se é tão delicado para você e tão importante, dedique mais tempo àquilo que você precisa. E o que eu falo para vocês é, nós gastamos muito mais tempo fazendo nada. Quando realmente eu era jovem, quanto tempo? Mas muito tempo atrás. Eu lembro que meu pai entrava no quarto e perguntava, o que você está fazendo? Estou fazendo nada. Aí ele falou, então vem me ajudar. Aí eu falava, mas eu estou fazendo nada. Então vem me ajudar. Não, mas eu estou fazendo nada. O nada passou a ser algo que nós fazemos. Entenderam? O nada hoje é algo que se faz. Não é algo ausente. É algo que se tornou presente em nossa vida. Não é algo que é necessário. É algo que é supérfluo e que você dá mais valor ao nada do que às obrigações que você tem que fazer. Eu sou um cara que eu fico no corre o dia inteiro. Então eu levanto 10 horas da manhã, vejo os e-mails, vejo os comentários, tento responder os e-mails, tento ver o que está rolando no dia. Às 11 horas eu tenho que fazer já a abertura de altar, fazer todos os processos de acumulação. Fico às vezes 1 hora, 2 horas de manhã. Aí depois eu como alguma coisa, vou para a academia, faço o supermercado, faço o correio, volto para casa. Tomo um banho, como alguma coisa, vejo o horário, 4h30, 5 horas, faço mais prática, meia hora, 40 minutos ali. Depois disso, gravo o vídeo para vocês, estudo para graduação, para pós-graduação, estudo música. À noite ainda tenho que fazer mais acumulações, 10 horas da noite. Volto, vejo já, preparo os tratamentos, 11 horas da noite a gente começa os tratamentos, vou até as 3, 4 horas da manhã, 4 horas da manhã eu já tenho acumulação para fazer, fico ali mais meia hora, 40 minutos. E aí eu vou deitar. Este é o meu dia. O nada é um luxo. Eu não sei o que é o nada. Então, assim, prestem muita atenção no que vocês estão fazendo e dando valor àquilo que vocês acham que é a fé de vocês. Se a fé de vocês é tão importante assim, abram mão daquilo que não é importante. Eu queria jogar videogame, queria poder me dedicar mais à música, eu queria poder fazer mais exercícios na academia, eu queria realmente poder fazer mais coisas e eu não tenho tempo. Eu preciso de tempo, sabe? O único tempo que eu tenho é dormir. Eu abro mão de dormir para poder fazer aquilo que eu preciso. Então é isso. Quero agradecer a todo mundo, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituir. Complementamos para tratamento das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa, as análises de casa. E para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão receber todas as informações, bem como os respectivos valores sobre tais tratamentos, tendo em vista que eu sou um profissional de terapias alternativas e cobro por isso. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 formas de ajuda. Existe o sistema Seja Membro e o PayPal. Seja Membro encontra-se aqui abaixo, onde você clica, torna-se membro do canal, doando R$8, o que nos ajuda muito. Ou mesmo o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo. Só você copiar esse link, jogar no seu navegador e você doa o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês.
Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.